falar sobre este tema, que é, como a CCIP divulgava, que é um tema de facto estratégico, não é? Quer porque os clientes cada vez são mais exigentes, quer porque cada vez precisam de mais conveniência, quer também porque há novas soluções tecnológicas, há inovação, há novos players no mercado, há muito mais regulamentação neste mercado, o que introduz aqui complexidade acrescida, porque as regras são cada vez mais e mais apertadas em algumas dimensões, porque há novas formas de fazer tudo isto e, portanto, temos aqui de facto um conjunto de questões, um conjunto de desafios, um conjunto de oportunidades que a Syncopay em boa hora começou a desembrulhar, digamos, e é isso que hoje iríamos procurar fazer, partilhando a nossa experiência, partilhando a nossa visão sobre algumas destas questões e de alguma forma também ouvindo, sobretudo na parte de perguntas e respostas, outras opiniões, outras abordagens, outras maneiras de pensar sobre estas matérias. Ora bem, eu talvez pedisse ao Paulo que libertasse aí os slides e dando aqui um pouquinho de introdução a este tema, não é? Portanto, a escolha foi evolução à disrupção, isto é uma pergunta assim um bocadinho mais de provocação para o debate, deixaremos isso mais se calhar para o final, mas falar de pagamentos digitais implica desde logo, ou pelo menos remete desde logo para falar um pouco daquilo que é, ou que são as tendências, a evolução recente e as tendências do comércio eletrónico. E nesse sentido, eu ia pedir ao Paulo que nos ajudasse a caracterizar um pouco como é que estamos de comércio eletrónico em termos de caracterização das evoluções a nível internacional e sobretudo em Portugal, porque nos interessa em particular o nosso mercado, para percebermos um pouco como é que depois os pagamentos se enquadram neste contexto de como é que o comércio eletrónico está a evoluir e quais são as tendências de futuro. Paulo. Bom dia a todos. Reforço o agradecimento à CCIP e à Isaura o facto de nos ter dado esta oportunidade de partilhar com estas empresas, têm do que eu analisei com uma grande diversidade, desde os sócios da CCIP, outros participantes muito diversos, empresas médias, pequenas, algumas grandes, banca, área de pagamentos. Portanto, muito obrigado pelo convite. É um prazer partilhar parte do nosso conhecimento e apresentar o que nós fazemos e, se possível, ser útil para algumas destas empresas. Só referir também nós três que lançamos este projeto recentemente, somos pessoas já com elevada experiência nesta área e elevado know-how. Portanto, respondendo à pergunta e passando à pergunta do Joaquim, efetivamente a transformação e o tema que vamos tratar deve ser analisado num contexto da evolução do e-commerce. Dentro da evolução do e-commerce, só referir alguns indicadores, portanto, muito resumidamente, portanto, o e-commerce, como todos sabemos e temos vindo a participar, tem vindo a ter um crescimento muito significativo, impulsionado significativamente pelo efeito do Covid e, portanto, as barras de crescimento expectáveis aumentaram significativamente com o Covid. O número de compradores online em Portugal subiu no último ano de 52% para 56%, é um valor absolutamente fantástico. Cerca de 5 milhões de portugueses adultos no último ano realizaram compras online, portanto isto é praticamente mais de metade da população adulta portuguesa, e os valores previsionais são significativos, com uma taxa de penetração de cerca de 72% a 5 anos. São valores efetivamente relevantes, obriga-nos a nós todos que estamos nesta área, nomeadamente às empresas, a olhar para este canal de uma forma com muita atenção. Portanto, isto é comparando com portanto, antes os utilizadores, agora sobre o peso no total de comércio, também vemos a mesma tendência, portanto, o número o peso do comércio eletrónico
face ao comércio tradicional atingiu 36%, que é um valor muito significativo, e aqui claramente os artigos principais, a moda, a eletrónica, brinquedos, são os principais, e de referir que há 3 fatores que têm um impacto muito significativo, que nos têm levado a todos a participar cada vez mais e a comprar cada vez mais no comércio digital, nomeadamente a capacidade de influenciar os consumidores e com promoções, com toda a informação e canais diretos que temos, a conveniência de comprarmos e consultarmos uma oferta muito mais alargada e a confiança nos comerciantes e nesse sentido, os comerciantes portugueses, nomeadamente os italianos, têm feito um trabalho muito, muito interessante. Isto estima-se que em 30% o comércio digital atinja, ou seja, que o comércio digital atinja 30% do total do retalho mundial, o que é um valor excepcional. Paulo, isso, pegando aqui nos 30% de crescimento do comércio eletrónico, o e-commerce, o comércio eletrónico, obviamente, depois tem uma fase de checkout. As pessoas, enfim, fazem o seu basket, selecionam os produtos que querem e depois têm aqui para checkout. Ok, aqui entram os pagamentos, não é? Neste contexto, quais são as principais tendências que existem neste mercado também, sobretudo puxando também um bocadinho aqui para o nosso ecossistema em Portugal, quais são as principais tendências que tu vês nos pagamentos digitais? O que é que está a passar e o que é que se vai passar ou o que é que se prevê que possa acontecer no próximo futuro? Obrigado, Joaquim, pela pergunta. Antes de entrar no contexto específico português, só dar aqui algumas tendências muito globais, só para ajudar na explicação que temos à frente e nos temas que temos à frente e até possivelmente em algumas questões, mas começava por referir que, por vezes por brincadeira, a nossa mensagem é a única certeza que temos nos pagamentos é a mudança. Portanto, temos vindo a assistir nos últimos anos uma transformação muito grande nos pagamentos. Todos nós, quer como utilizadores, quer como comerciantes, temos vindo a observar essa transformação. Há 3 fatores que impulsionaram significativamente a mudança de comportamento dos consumidores, as novas tecnologias e toda a componente de regulamentação, seja a PSD1, que foi já há muitos anos, seja a PSD2, que foi recentemente, mas toda a regulamentação que tem vindo a permitir esta transformação e, portanto, a mudança de comportamento dos consumidores, novas tecnologias e desregulamentação contribuiu muito para a intensificação da concorrência. Já vamos ver à frente que forma é que essa intensificação ocorreu, a desintermediação das cadeias de valor com o aparecimento de muitos novos players e com a possibilidade dos próprios comerciantes entrarem de alguma forma nesta parte no início da cadeia de valor. E, portanto, aqui vamos discutir à frente todo um conjunto de novas oportunidades para comerciantes. E, portanto, também como a Isaura referiu e o próprio Joaquim, nós estamos num contexto em que é muito importante analisar estes desafios e oportunidades, é muito importante olhar para caminhos e soluções e daí esta sessão. Algum contexto do mercado português, portanto, nós temos vários estudos e acompanhamos vários estudos no trabalho de consultoria e no trabalho de tecnologia que nós desenvolvemos e aproveitamos para colocar aqui o estudo mais recente que foi divulgado, o estudo da Marktest e, portanto, aquilo que observamos é que efetivamente os métodos de pagamento nacionais, seja a referência multibanco muito conhecida de nós como os pagamentos de serviços, seja o MBWay, que tem vindo a ter um crescimento fantástico, seja o próprio cartão, são os principais, sendo que os 2 métodos de pagamento nacionais têm um peso significativo, a soma dos 2, ou seja, no caso do multibanco 74% e no caso do MBWay 62% dos portugueses fizemos compras com estes meios. Os cartões, principalmente, também para pagamentos internacionais, são muito utilizados. E depois temos todos os outros meios de pagamento que vamos abordar à frente, seja o PayPal, também é um dos meios mais antigos em termos mundiais de maior aceitação, seja a transferência bancária que vamos
vamos discutir mais à frente, até as transferências Open Banking têm vindo a ter um impulso cada vez maior, os cartões online que todos nós, por segurança, temos emitido, os cartões pré-pagos, seja as wallets, a Apple Pay e o Google Pay, que estão num processo de crescimento, seja o Buy Now Pay Later, onde a ONE já aparece aqui com uma utilização de cerca de 2%. Portanto, isto é o contexto de utilização dos vários métodos de pagamento. E pareceu-nos interessante trazer aqui também um slide, que é um slide relativamente pesado, e portanto nós não vamos falar todas as empresas, mas acima de tudo transmitir que este mercado de pagamentos, no que respeita à oferta de entidades de pagamento, não tem vindo a estar parado, pelo contrário, se observarmos nos últimos anos, em que nós há uns anos atrás estávamos habituados a que só os bancos, então, eventualmente a Unicre, a PayShop, estavam neste mercado. Efetivamente, quando olhamos hoje, e quem estuda o mercado de pagamentos em detalhe, vemos para além dos players tradicionais, vemos muitos novos players, sejam nacionais e, portanto, um Ifeden Pay, EasyPay, ou o Meu Pago, ou o LusoPay, têm vindo a entrar significativamente em novos comerciantes, seja quais internacionais que têm vindo a ter ofertas cada vez mais competitivas, e portanto muitas destas empresas têm entrado, destas acquires internacionais, já estão em Portugal e têm ou parcerias ou estão em empresas nacionais, seja empresas de Buy Now Pay Later, que temos vindo a observar um crescimento grande e uma concorrência grande entre eles, seja players de Open Banking, que também têm vindo a ter uma oferta para empresas portuguesas, seja mesmo em POS de lojas. Isto só para concluir que, efetivamente, nós, quando observamos um pouco mais em detalhe esta oferta de pagamentos, efetivamente, hoje em dia há um elevado número de entidades, seja para o digital, seja para o físico, e aqui o que nós salientamos é um apoio especializado nesta área, é muito importante para ter um valor acrescentado para os comerciantes. Nós temos participado em vários projetos nesta componente. Portanto, esta é a vertente do comerciante. Na vertente do consumidor final, também só mostrar que também tem vindo a haver uma transformação. Há muito, do lado das wallets, tem vindo a haver um crescimento, desde wallets que nós temos de empresas portuguesas a wallets de novas empresas, e portanto todos nós utilizamos o MBWay, agora como ter referência, utilizamos a Via Verde, que na prática também é uma wallet. Nós associamos um cartão e depois serve para fazer pagamentos, seja como exemplo o Continente Pay, tem uma utilização muito significativa, mas também aquilo que chamamos as wallets Big Tech, que têm vindo a ter uma penetração em Portugal mais pequena, mas noutros países mais elevada. Mas também outros exemplos, wallets internacionais, o Bizum em Espanha tem um crescimento absolutamente espetacular, o Swish, que é uma wallet na Suécia, que também tem um crescimento enorme, mas, por exemplo, o Corte Inglês a fazer um projeto similar ao Continente, ou, por exemplo, notícia desta semana, ou no início desta semana, com a divulgação por parte da Mercedes, isto já é um projeto que vem há algum tempo, mas com a divulgação da Mercedes, que vai lançar também a sua wallet de pagamento para pagamentos a partir do carro e para simplificar todo este processo. Portanto, isto é mais uma contextualização que este mercado está efetivamente numa evolução e numa transformação significativa, seja na vertente dos comerciantes, seja na vertente dos utilizadores finais. Paulo, pegando nessa tua última frase, dizendo que este mercado está numa grande evolução, eu quase que diria, olhando para os slides, que mais do que evolução, ou para além da evolução, está numa grande ebulição. Quer dizer, há aqui muitos players, de facto, o que também é bom, porque significa que, além da regulamentação do mercado e nas áreas financeiras é mais do que importante, há também uma desregulamentação que permite que haja inovação, que haja novas ofertas, que haja novos players, e a prova disso é o slide anterior, que se vê que a cadeia de valor está bem preenchidinha, não é? Ou seja, em todas as fases dos processos há aqui alguém que faz
qualquer parte deste trabalho, que é levar a conveniência e a diversidade de meios de pagamentos aos clientes e aos consumidores nos diferentes mercados em que se posicionam. Ora bem, com a vossa, tua e sobretudo também do Pedro, experiência nesta indústria, neste mercado, até nestas tecnologias e também, enfim, com a experiência que têm tido nas áreas da consultoria, que outras dicas, que outros insights é que nós podemos partilhar com a nossa audiência, que já agora aproveito para saudar os 89 participantes, o que é magnífico. Começámos com 77, já vamos em 89, e espero que cheguemos ao final com muitos mais, para podermos debater em conjunto todas estas questões e, de alguma forma, também tirar aqui mais algum elemento de insight da partilha que possamos ter. Mas então, que outros insights é que podemos tirar aqui, Paulo? Obrigado pela pergunta. Nós, a não ser uma apresentação muito só genérica e de contextos e tendências, também achamos importante, e a pergunta é muito relevante, partilhar com as empresas aquilo que tem sido a nossa experiência, em que áreas é que podemos, em que as empresas podem tirar benefícios, e trouxemos para aqui um gráfico onde, acima de tudo, nós fazemos um benchmarking de mercado e onde temos condições e como apoiamos várias empresas, temos informação sobre vários tipos de condições que são oferecidos, e efetivamente aquilo que nós observamos quando olhamos para as condições das várias entidades de pagamento que nós vimos atrás dos acquirers. Uma primeira conclusão é que efetivamente existe uma enorme diversidade, mas outra conclusão, e aqui este gráfico o que mostra, são condições financeiras, seja para o comércio de lojas, aqui do lado esquerdo, seja para o comércio digital, e estas são condições, desde condições mínimas até condições máximas e condições médias para vários métodos de pagamento, e aquilo que nós vemos é que efetivamente há uma grande diversidade de condições para vários tipos de comerciantes, e efetivamente tem a ver não só com o próprio método de pagamento, e claramente todos nós sabemos que os métodos de pagamento a débito, cartão de débito, um MBWay, ou por exemplo, umas transferências são métodos de pagamento com um custo muito mais baixo para os comerciantes, e no oposto temos os cartões de crédito que têm um custo mais elevado, e não introduzimos aqui, mas se introduzíssemos o Buy Now Pay Later, claramente é um custo ainda mais elevado, tem muito mais benefícios, mas é uma forma de pagamento em vindo a crescer, tem custo ainda mais elevado. Portanto, aqui aquilo que quisermos mostrar é que existem vários fatores que influenciam este preço, que é obtido pelos comerciantes, e portanto o nosso comentário é que quando existe um apoio de especialistas, como é aquele que nós temos feito com alguns comerciantes, claramente na escolha dos melhores métodos de pagamento e na escolha dos melhores parceiros é possível ter uma otimização de custos relevante nas condições que são celebradas com estas entidades. Um outro insight que quisemos partilhar é que, efetivamente, uma gestão eficiente destas comissões, nomeadamente no comércio digital, pode ter um impacto muito relevante nas poupanças. Trouxemos aqui este exemplo, a diferença entre um pagamento com cartão, com MBWay, e uma referência multibanco, e claramente como a referência multibanco tem normalmente um preço máximo, é muito importante fazer uma gestão e portanto, comerciantes têm valor de compras dos consumidores mais elevados, devem privilegiar métodos de pagamento como a referência multibanco, ou se forem valores mais baixos, claramente o cartão de débito ou os meios de pagamento a débito são mais interessantes, e portanto, novamente, uma gestão eficiente dos métodos de pagamento em função das características de cada comerciante é muito importante. E por fim, nestes insights, aquilo que também gostávamos de transmitir, este é um trabalho muito relevante que temos feito com alguns dos nossos parceiros e com aquilo que vamos analisar à frente, efetivamente também o trabalho muito profundo junto
dos métodos de pagamento e dos motivos, neste caso em concreto, dos motivos de abandono, é muito importante para o aumento das receitas dos comerciantes. E, portanto, nós temos aqui dois elementos globais. No caso dos pagamentos pontuais, aquilo que é um indicador que nós temos visto é que 90% dos pagamentos são feitos, cerca de 10% são não concretizados, e daqui o principal fator para não ser concretizado é o emissor não aprovar, e portanto destes 10% é o grande fator. Normalmente também há outro fator que é o próprio processador, por vezes ter alguns problemas, e por último o próprio utilizador muitas vezes recusa alguns tipos de pagamentos quando chega à fase de aprovação. Já no caso das cobranças, e no caso das cobranças o mais relevante são os débitos diretos, temos visto motivos de recusa mais relevantes e um valor superior, cerca de 20%, e aqui o principal fator de recusa tem sido os fundos insuficientes, portanto quando um débito direto vai à conta, o cliente não tem, mas também há motivos relacionados com conta, com a autorização do cliente que não é dada, ou o próprio cliente pede refund. Portanto, nós fazemos também um trabalho grande nesta análise da redução do abandono e quando falamos no comércio digital, efetivamente esta área é muito crítica. Joaquim, espero ter respondido com alguns insights. Acho que sim. Isto levanta-me outras questões, mas vou deixar lá mais para a frente, até para dar oportunidade a outras perguntas. Ora bem, até agora tivemos a oportunidade de ver, e fazer aqui já um bocadinho uma síntese, como é que está o comércio eletrónico enquanto enquadrador, digamos, dos pagamentos digitais, quais são as tendências dos pagamentos digitais. Tivemos a ver também algumas ferramentas e também, digamos, algumas tendências, sobretudo ao nível do preço, que foi esta que agora o Paulo apresentou, e as consequências, digamos, da gestão dos diferentes métodos de pagamento, quer em termos de preço, quer em termos da sua eficiência. Ok, e tendo concluído que isto são áreas de rápida transformação, e que obviamente são relevantes e têm grande impacto no negócio e nas oportunidades que o negócio pode aproveitar, como é que as empresas podem abordar estes desafios que tivemos a ver, que no fundo são a complexidade, a regulamentação, muitos players, muita gente com quem falar, preços, etc. Como é que as empresas podem tirar partido, como é que a nossa audiência, olhando para isto, pode tirar partido destes desafios e transformar estes desafios em oportunidades também para melhorar e incrementar o seu negócio, sobretudo crescentemente digital? O que é que nos podem comentar sobre isto e que dicas nos podem transmitir e quais são, no fundo, as hipóteses de transformar estes desafios em boas oportunidades de negócio? Quem é que vai Joaquim. ao Pedro? Pedro, bom dia. Vamos lá. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Muito bem, Joaquim. A pergunta que tu levantas é bastante pertinente e acho que de facto, depois de nós vermos todo este contexto, esta informação, o que é que existe no mercado, o que é que se está a fazer no mercado, o que é que está a acontecer, o que é que os utilizadores querem, quais são as questões que temos com os utilizadores, com os pagadores, como é que a gente traz isto para casa, o que é que a gente pode fazer isto, como é que a gente adapta à nossa realidade e como é que nós conseguimos trazer tudo isto e ganhar com isso e melhorar os nossos negócios e melhorar as nossas taxas de conversão e dar valor acrescentado para os nossos clientes. E, portanto, acho que essa é fundamental, é a questão fundamental aqui neste momento da conversa, porque isto é tudo, como dizia o outro, é muito bonito, mas o que é que isto dá para mim? O que é que eu ganho com isso? E então, aqui na prática, o que nós temos aqui de tentar responder é aqui uma série de questões que nós temos, que são levantadas por todo este contexto que foi aqui mostrado. Então, temos aqui uma série de um leque de serviços, temos aqui meios de pagamentos, temos aqui coisas que parecem ser umas ótimas oportunidades, temos aqui meios de pagamentos, service providers novos, métodos novos de fazer compras, de fazer pagamentos, os pagamentos estão a crescer. Agora, como é que a gente vai conseguir alavancar o nosso negócio e ultrapassar todas estas questões, porque isto, para a maior parte das pessoas, nem sequer é uma linguagem compreensível, tem muita questão técnica aqui pelo meio, tem questões técnicas, tem burocráticas, tem legais, tem muita coisa aqui a responder.
E, portanto, aqui é como é que nós trazemos isto para casa, que oportunidades temos e o que é que a gente temos que fazer. Portanto, as perguntas que nós temos que tentar responder é como é que vamos adotar estes novos meios de pagamento sem perder o foco do nosso negócio, porque ao fim e ao cabo os pagamentos não são o core das empresas. Este aqui, os pagamentos são um meio para alcançar o fim, portanto as empresas não devem perder demasiado tempo com os pagamentos, porque isso não faz parte do seu core business. E, portanto, é uma ferramenta que as empresas têm que utilizar. E, portanto, como é que nós vamos adaptar isto ao nosso negócio e que meios de pagamento é que nós podemos adaptar ao nosso negócio? Também temos que perceber como é que vamos encaixar isto no nosso negócio e sem termos aqui uma grande complicação de integrar isso, como é que prestadores de serviços de pagamentos é que eu vou escolher, como é que eu consigo perceber qual é o melhor service provider para aquilo que é o que o meu negócio necessita, como é que eu vou conseguir controlar a minha dependência e controlar o meu risco de dependência num só provider. Portanto, há aqui, temos de tentar perceber aqui como é que eu consigo trazer para casa os prestadores de serviços de pagamentos e não criar aqui enormes dependências como por vezes nós vemos que às vezes um service provider é quase como um casamento que nós temos e que uma vez tendo um service provider não conseguimos acrescentar mais. Depois é como é que eu consigo aqui perceber com a informação que eu consigo ter, ou como é que eu consigo tirar partido e potenciar os pagamentos, por fora a diminuir o atrito no processo de compra e facilitar o processo de compra dos meus clientes. Como é que a gente percebe qual é que é o comportamento que os clientes têm no ato do pagamento, o que é que faz com que os clientes abandonem esse pagamento e o que é que faz com que os clientes comprem de uma forma simples e rápida. E também que informação é que eu consigo tirar, o que é que eu consigo tirar do comportamento desses clientes e o que é que eu consigo alterar na minha oferta por forma a baixar as barreiras de aquisição de compra do cliente e também perceber os comportamentos até para perceber o que é que eu quero, o que é que eu lhe posso oferecer, o que é que causa abandono e o que é que eu lhe posso oferecer a mais para evitar que esse abandono no futuro se repita. E também o que é que os clientes procuram a nível do comportamento dos consumidores, o que é que os consumidores procuram? Procuram simplicidade, procuram segurança, têm confiança nos métodos de pagamento que são oferecidos, sabem utilizar os métodos de pagamento, sabem como é que funcionam esses métodos de pagamento. Tudo isso para pagamentos mais baixos, que tipo de métodos de pagamento é que eu devo utilizar, pagamentos mais altos, quais são as preferências dos meus clientes. A nível de métodos alternativos, eu tenho uma série de métodos que eu posso utilizar, que os meus clientes podem utilizar, e esses métodos de pagamento são adequados ao tipo de negócio que eu tenho, são pagamentos que fazem sentido no meu contexto, são pagamentos imediatos, são pagamentos desfasados no tempo. Portanto, há aqui todas estas questões que nós temos que responder. Adicionalmente, também temos aqui os acquires que nós temos, vão surgindo novos acquires, vão surgindo novas soluções, e essas soluções, de alguma forma, têm que chegar à nossa casa, temos que perceber quais são as mais adequadas, o que é que nós vamos integrar dentro da nossa oferta. Adicionalmente, temos ainda também aqui, com toda esta transformação, temos aqui uma série de coisas a acontecer, às quais temos que encaixar também na nossa estratégia de pagamentos. Há adesão a métodos de pagamento alternativos, portanto existem vários métodos alternativos que nós podemos utilizar, poderão trazer até eventualmente redução de custos com FIIs mais baixas e aumentar a receita através da baixa do atrito no ato de pagamento, para simplificarem a vida dos nossos clientes. Que meios de pagamento são adequados a cada contexto, em cada contexto o que é que eu posso utilizar, o que é que não posso utilizar, o que é que eu devo, valores baixos, valores altos, quais são os métodos de pagamento mais interessantes, como é que podemos introduzir estes meios de pagamento
alternativos na nossa oferta de métodos de pagamento, sem mudar radicalmente o nosso negócio ou sem que isso tenha um impacto negativo no nosso negócio. Também temos os pagamentos em tempo real e, portanto, antigamente era muito normal nós termos os pagamentos que eram postergados no tempo e, portanto, nós não sabíamos em tempo real se o cliente já tinha pago, se não tinha pago, se o pagamento estava confirmado, se ainda estava sujeito depois a haver alguma devolução e, portanto, os pagamentos em tempo real neste momento são críticos e cada vez mais são críticos num paradigma em que tanto o comerciante precisa ter a garantia que o pagamento foi efetivamente feito para prestar o serviço ou enviar o produto, quer do lado do cliente, que o cliente também precisa de saber se foi feito o pagamento e dar feedback em tempo real ao cliente a dizer a sua compra foi feita, está tudo ok, vamos tratar do seu pedido, o seu pedido já está em tratamento, portanto todo esse feedback é importantíssimo na interação com o cliente. Temos também depois a parte da privacidade e a segurança e a fraude, que andam de mãos juntas. Há cada vez mais uma preocupação, tanto a nível dos comerciantes como dos clientes, como é que eu posso fazer compras online sem que isso seja um problema, ou seja, sem dar alguma insegurança, sem que seja sujeito à fraude, sem que quando eu estou a fazer uma compra, se eu tenho garantia que o site que está do lado lá é um site fidedigno, se eu estou a pagar à pessoa certa, e se o comerciante depois do outro lado também tem a certeza que vai receber o valor relativo à venda que acabou de efetuar, se não vai ter depois posteriormente algum tipo de chargeback, se vai ter problemas, se vai ter custos adicionais, se aquilo se a venda é concretizada ou não é concretizada. Temos também depois aqui todo o contexto legal a nível da segurança e de privacidade dos dados relacionados, como toda a gente conhece, do RGPD, a parte do PSD2, que gera toda a parte dos pagamentos que afeta mais diretamente os cartões, que sentimos mais nos cartões, com a autenticação forte, etc, etc. Tudo isso são preocupações que nós temos e são desafios que nós temos que responder quando estamos a incorporar esses métodos de pagamento dentro da nossa oferta. Depois temos também aqui uma série de novos meios de pagamento, digamos assim, que estão a aparecer aqui no mercado, que nos fazem pensar se são adequados ou não e como é que nós podemos introduzi-los na nossa oferta. Temos aqui as transferências do Open Banking, que já têm algum tempo no papel, mas só agora começam a ver à luz do dia, já estão em alguns países um bocadinho mais adiantados que cá em Portugal, mas cá em Portugal já começamos a ter esta oferta também. Basicamente, as transferências do Open Banking funcionam dentro do contexto de SEPA, portanto, consistem em transferências bancárias entre contas bancárias dentro da zona SEPA. Essas transferências podem ser instantâneas, ou seja, posso fazer uma transferência da minha conta para um comerciante dentro de Portugal ou fora de Portugal, dentro da zona SEPA, instantânea, ou posso fazer uma transferência bancária normal, normal, com o tempo que demora normalmente 1 dia ou 2 dias. Estas transferências de Open Banking têm uma vantagem que o pagamento é iniciado dentro do site do comerciante e, portanto, quando eu tenho um pagamento e seleciono uma transferência por Open Banking, eu vou aprovar essa transferência bancária dentro do meu Home Banking, dentro do meu banco, onde eu tenho a minha conta domiciliada, enquanto cliente, e a única coisa que eu tenho que fazer é simplesmente fazer a autenticação e fazer a aprovação dessa transferência. Não preciso, como antigamente tínhamos todos que fazer, ver qual era o nível, qual era o valor, preencher o formulário gigante no banco para fazer a transferência bancária. Portanto, as transferências do Open Banking tiram toda essa barreira em que eu com um clique abro a página do Home Banking, com outro clique aprovo e a transferência é efetuada. Temos também o Buy Now Pay Later, que é um método de pagamento que já existe também há alguns anos e agora está a ser adaptado ao novo, está a ser adaptado ao online, que é termos o crédito, utilizarmos crédito nas compras online. Temos as wallets digitais, que o Paulo há bocado referiu, relativamente ao Google Pay, ou ao Apple Pay,
O Revolut, já todos estamos habituados a utilizá-los, mas normalmente são mais utilizados pelas gerações mais novas ou pelas pessoas mais digitais. Temos o MBWay com pagamentos autorizados, que é um produto que a Cibes lançou recentemente, que na prática permite emular como se fossem débitos diretos, mas sobre o MBWay. Portanto, eu aprovo uma vez um pagamento e posso fazer pagamentos recorrentes ou posso fazer pagamentos one click. Na prática eu digo que quero pagar com o MBWay e não preciso fazer autorização porque já está pré-autorizado. E depois temos também as criptomoedas com o Euro Digital, o projeto do Euro Digital que está a ser fomentado pelo Banco Central Europeu, e ainda está a dar os primeiros passos. Depois temos aqui também os novos acquirers e novos players tecnológicos, como nós vimos antes, que nos permitem, que são enablers para termos novas soluções, aquilo que nós chamamos de novas soluções. Temos o Pay by Link, que conseguimos fazer pagamentos à distância através do telefone, através do WhatsApp, ou através do e-mail, em que nós enviamos o link para a pessoa pagar e o cliente paga clicando no link, seleciona o seu meio de pagamento e faz o pagamento quando quiser e como preferir. Temos o One Click Checkout, em que eu, quando tenho os meios de pagamento já registados, eu posso só com um clique autorizar o pagamento. Tenho a adaptação da personalização dos meios de pagamento do processo de checkout, em que eu posso dinamicamente personalizar esse checkout por forma a melhorar a taxa de conversão do meu utilizador e conseguir com isso melhorar a experiência também do utilizador. Temos as subscrições que permitem que o cliente faça uma subscrição e que autorize uma vez um pagamento e que esse pagamento seja feito automaticamente e sem necessidade de interação com o utilizador. Temos como exemplo disso, como acabei de referir, o MBWay pagamentos autorizados e as transferências e o débito direto. E depois com tudo isto também é conseguirmos, com toda esta informação que nós temos de comportamento, de utilização dos meios de pagamento, do que é que funciona, do que é que não funciona, conseguir tirar insights desse comportamento e trazer esses insights para dentro de casa e analisar e perceber o que é que eu preciso de melhorar na minha oferta e adaptar para que eu consiga, de alguma forma, potenciar as minhas vendas e melhorar as minhas vendas para o futuro e a experiência do utilizador. Bem, Pedro, avançando um pouco mais, digamos, e procurando, ok, sim senhora, temos desafios, temos oportunidades, agora temos que, no meio desta complexidade, no meio da ineficiência de processos, porque estamos num processo de transformação digital e vamos ter que juntar processos que ainda alguns deles apelam a tarefas manuais, de consolidação de pagamentos, etc., com tarefas já digitais que já estão bem consolidadas através dos sites e das plataformas de comércio eletrónico, dos marketplaces, etc. Por outro lado, há aqui também custos elevados, o Paulo deu-nos conta disso, há alguns métodos de pagamento que são mais caros que outros e, portanto, a gestão destes métodos de pagamento necessariamente vai apelar também a procurar uma eficiência na redução destes custos. E juntamos a isto tudo também o lado do consumidor, que obviamente quer mais rapidez, mais simplicidade, mais conveniência, mais oportunidades de pagamento mais ajustadas ao seu perfil de consumo, etc. Ok, com base nisto tudo, como é que nós podemos encontrar uma possível solução para gerir, eu vou atrever-me a utilizar aqui a palavra, para orquestrar esta complexidade no meio desta ineficiência toda? Como é que podemos fazer isto? Até neste contexto, como nós temos vindo a falar, aquilo que efetivamente nós acabamos por desenvolver, e respondendo a essa questão, Joaquim, essa questão foi-nos colocada há cerca de um ano e meio, há cerca de 2 anos, por alguns comerciantes, e portanto nós o que acabamos por desenvolver, e a resposta à pergunta, Joaquim, é o termo orquestração de pagamentos. É um termo que tem vindo cada vez mais a ser crítico e, portanto, esta orquestração de pagamentos, acima de tudo, tem como objetivo transformar essa complexidade
em simplicidade para simplicidade para os comerciantes e, acima de tudo, como uma vantagem competitiva. Portanto, esta orquestração de pagamentos, acima de tudo, junta estes três componentes, o consumidor, o comerciante e as gateways, os métodos de pagamento, e basicamente é a gestão de todo este processo e a simplificação de todo este processo, seja numa componente de negócio, seja numa componente tecnológica, e portanto, como eu referi, que foi literalmente como resposta a pedido dos comerciantes, nós acabamos por desenvolver uma tecnologia que simplifica todo este processo. Este conceito é um conceito que tem vindo a crescer muito, e nesta semana vinha uma notícia que houve uma empresa americana que fez um levantamento de 25 milhões de dólares, já numa ronda série B, portanto tem vindo a ter uma procura muito grande por parte das empresas, e portanto, acima de tudo, isto permite aumentar as vendas, reduzir os custos, e que é sempre o objetivo último dos comerciantes. Em concreto, aquilo que é a nossa plataforma, e nós do lado esquerdo temos aquilo que chamamos, e que tu estavas a colocar, o problema. Portanto, hoje em dia, quando queremos no digital ter vários pagamentos, acesso a várias gateways, pagamentos nacionais, pagamentos internacionais, e depois temos toda a complexidade interna de gestão do front-end, gestão das subscrições, da reconciliação, ligação aos sistemas, etc. Aquilo que nós acabamos por desenvolver, e aquilo que, respondendo assim de uma forma meio pragmática, aquilo que nós chamamos a solução neste contexto acaba por ser o que nós desenvolvemos, esta orquestração, que é uma peça tecnológica que ajuda a coordenar o front-end, as compras pontuais, as subscrições, tudo. Tem mecanismos de robustez, porque as próprias plataformas, por vezes, têm alguma ineficiência, gerir a reconciliação, os insights que o Pedro referiu e todas estas oportunidades. Nós acabamos por ter esta peça que já está integrada com todas estas plataformas e permite, com uma única integração com os sistemas da empresa, e nós já temos vários casos de uso em Portugal, desde grandes retalhistas, universidades. Temos duas universidades muito relevantes em Portugal, a Católica e a Europeia, com quem já fazemos uma parceria de trabalho, e portanto, com uma única integração tecnológica, a empresa passa a ter acesso a todo este contexto, com vários módulos tecnológicos, e portanto garante quer a parte do cliente em termos de usabilidade e com taxas de sucesso muito maiores, quer a otimização de processos e portanto redução de pessoas com processos em real time, seja com aumento da própria capacidade negocial junto de alguns parceiros, com tudo aquilo que falamos. E para concluir, e muito obrigado pelas perguntas, Joaquim, e respondendo à pergunta que foi colocada no início, estamos perante uma revolução, uma evolução ou disrupção, aquilo que nós consideramos, acabamos por ter as duas situações, portanto há a evolução de várias vertentes, sejam as necessidades dos consumidores, sejam os métodos de pagamento, mas também temos vindo a assistir a uma disrupção significativa com novos paradigmas no que respeita a metodologias, a processos, a tecnologias, e portanto acaba por ser a resposta acaba por ser a conjugação das duas, em que não só temos evolução em várias componentes, como uma disrupção, e estamos abertos a responder a algumas questões que entendam interessantes. Aqui, obrigado. Era suposto eu falar um pouquinho desta coisa da disrupção, mas tudo bem. Perguntas e respostas. Vamos lá, já temos aqui algumas questões. Eu ia começar por responder a uma delas. Perguntam se vamos partilhar os slides após a apresentação. A resposta é não, porque nós somos digitais e, portanto, isto a CCIP também é, e vai estar este programa que estamos aqui hoje a desenvolver convosco, vai estar em vídeo disponível brevemente nos canais de YouTube da própria CCIP. Portanto, não os slides propriamente ditos, mas sim toda esta sessão do webinar vai estar disponível brevemente. Depois, a Fabiana pergunta-nos aqui como é que avaliamos a adesão das empresas na relação B2B aos pagamentos digitais. Paulo, Pedro, querem pegar nesta? Sim, a relação B2B tem vindo também a ter uma transformação, começou um pouco depois dos pagamentos de B2C, ou B2C, mas está a ter uma transformação que está numa fase de crescimento significativo,
quase que justificava uma resposta com algum tempo, mas sendo breve. Efetivamente, toda a componente B2B, que inclui a digitalização das transferências e, portanto, o similar às transferências Open Banking, de forma a que as transferências, seja a iniciação dos pagamentos por parte das empresas, seja depois a integração nos sistemas, seja feita de uma forma completamente em real time, e, portanto, isso está a acontecer. Nós temos já alguns exemplos e estamos a discutir com algumas empresas, não só pagamentos em Portugal para Portugal, mas Portugal também para outros países, e dentro da Europa, como sabemos, já estamos num contexto europeu em que é similar entre todas as empresas europeias, e também com algumas iniciativas, vou chamar de substituição do tradicional factoring, no sentido de agilizar a que o pagamento seja feito a quem compra, ou seja, a quem vende, o pagamento seja feito muito mais logo no momento zero, e a empresa que normalmente paga, que quer sempre um prazo de 30 dias, 60 dias, 90, ou o que seja, pague posteriormente. Portanto, há várias soluções que estão a acontecer e que estão a ser desenvolvidas. Nós próprios estamos a trabalhar em algumas dessas soluções. Olha, há aqui uma outra questão relacionada também com o segmento B2B, portanto, com a relação business to business. O António Rodrigues pergunta se existe algum player wallet que ofereça regimes de pagamento simplificados para as relações de comércio internacional, não é? Portanto, extra-União Europeia, naturalmente. É uma questão muito interessante, na medida em que tem a ver com uma das missões da própria CCIP de apoio e patrocínio de missões de exportação. Nós depois podemos falar diretamente com o António Rodrigues. Há algumas soluções que têm vindo a ser, o extra-União Europeia tem tido é um processo um pouco mais lento. Já há soluções, não são wallet neste caso, normalmente o wallet é mais aplicado a particulares, mas sim, já existem soluções que estão a iniciar no sentido de ter ofertas de pagamento, sendo que quando entramos nesta componente de regimes de pagamento simplificados e relações internacionais, como sabemos, é muito mais complexo e mais oneroso no sentido de ter câmbios, e, portanto, conseguimos segurar câmbios, mas aqui o processo tem sido mais lento nesta transformação, porque é mais complexo. Nós podemos falar diretamente com o António Rodrigues e disponibilizamos para falar um pouco sobre este tema. Há aqui uma outra questão, não sei se talvez o Pedro queira pegar nesta. O José Alves pergunta: a API da 5Pay pode ser integrada em marketplace que desenvolvemos, ou seja, como é que se faz a integração da API da 5Pay em plataformas já existentes? Sim, a API, a ThinkPay disponibiliza uma API, e essa API oferece todas as funcionalidades para que seja possível fazer o controle dos pagamentos a partir dos sistemas dos comerciantes, e, portanto, não tem problema absolutamente nenhum em fazer a integração. Aliás, ela existe precisamente para isso. Normalmente, aquilo que acontece nos projetos, nós temos, o nosso método de integração começa na parte do front-end, e, portanto, porque os front-ends de cada meio de pagamento têm particularidades muito próprias e workflows muito próprios, normalmente nós fazemos a integração logo a partir do front-end. Mas, como lá está, existe essa API da ThinkPay, que pode ser utilizada como o comerciante quiser, e pode fazer as transações a partir dos sistemas do comerciante, sem problema nenhum. Miguel Barbosa pergunta se podemos dar alguma nota de eventuais concorrentes do Klarna. A resposta é sim. Nós temos analisado principalmente 3 empresas ligadas a Buy Now Pay Later, que têm, aliás, peço desculpa, várias empresas em Portugal já estão neste mercado de Buy Now Pay Later. Além da Klarna, temos a Cofidis e a Oney, que são players que têm já alguma penetração de mercado, mas também ofertas do Santander e da própria Sonai, ligada ao cartão Universo, e, portanto, concorrentes da Klarna, aquilo que nós
consideramos, ou podemos indicar, no digital, serão estes 5 os mais relevantes. Claro que eles não são todos iguais e, portanto alguns oferecem o Buy Now Pay Later sob forma de crédito, outros sob a forma de factoring, têm comportamentos diferentes e também é público. A legislação neste âmbito também está a ser discutida e vamos ter alterações que podem demorar 1, 2 anos. Portanto, penso ter respondido à questão, Joaquim. Portanto, diria a ONE é Cofidis, depois temos o Cofidis Pay e depois temos o Universo e Santander, que também tem vindo a oferecer. Eu acho que ainda temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Chamava a atenção que há aqui algumas perguntas enfim, que estão, como é que se diz, são anónimas. Eu pedia que, se quisessem que nós respondêssemos, por favor, mesmo no corpo de texto, digam pelo menos o nome, para podermos prosseguir, digamos, com as respostas convenientemente. O Carlos Ferreira pergunta-nos se existe alguma diretriz no sentido de desenvolverem regulamentações dentro do contexto da conectividade da cibersegurança que, de certa forma, estão a ameaçar este ecossistema. Portanto, o que é que existe em termos de cibersegurança no ecossistema de pagamentos digitais? No fundo, quais são as regras do jogo, se é que elas existem? O tema conectividade e segurança, como o próprio Carlos Ferreira refere, é um tema muito complexo. Poderíamos também fazer várias conferências sobre este tema. Aquilo que podemos comentar é um tema absolutamente crítico também para nós e para todas as entidades de pagamento. Existiu com a diretiva da PSD2 uma preocupação significativa com a fraude, e até diria foi das principais preocupações da PSD2, foi a exigência de autenticação forte, seja nas transferências bancárias, seja nos pagamentos. Portanto, diminuiu significativamente a fraude, mas como nós sabemos, as pessoas que cometem a fraude são muito, muito dinâmicos e, portanto, é um processo. Temos lido nos jornais algumas questões em que estas pessoas que cometem fraude enganam as pessoas, no MBWay, normalmente as pessoas mais idosas, mas, portanto, aquilo que se aplica especificamente aos pagamentos tem mais a ver com a PSD2. Toda a regulamentação que depois liga à conectividade e cibersegurança é fora dos pagamentos, é aplicado globalmente a todo este contexto digital. Eu permitia-me acrescentar à resposta do Paulo um tema que é do lado, digamos, dos prestadores de serviços nestes ecossistemas, e é o caso da Simpay também. Começam a existir ferramentas tecnológicas e processos que se desenvolvem em cima da tecnologia exatamente para evitar a fraude, ou pelo menos para controlar e mitigar de alguma maneira, não é? Portanto, começam a existir temas de inteligência artificial, temas de digamos, incursões nos dados digitais para perceber padrões de comportamento dos pagamentos e dos consumidores relativamente àquilo que é o comércio eletrónico, e dessa maneira antecipar tentativas de fraude que de alguma forma mitiguem este problema, não é? Portanto, ou seja, não é apenas pelo lado regulamentar, é também pelo lado do negócio que estes temas se podem mitigar e procurar resolver. Pese embora, como sabemos, e aliás o pictograma que o Pedro pôs no slide era um cowboyzinho, não sei se repararam, um cowboy com lenço na cabeça e com a chapelinha a cowboy, e nestas áreas de cibersegurança isso é mais do que muito bem representativo de algum tipo de fraude que existe, não é? Não, deixa eu ver se temos aqui mais uma questão. Aliás, temos mais, se conseguimos responder a todos no tempo que nos resta. A Matilde Carmo: o PayPal é considerado um método de transferência Open Banking, para além do PayPal, que aconselham? Stripe, quais têm menores comissões para transferências fora da UE? Quem é que pega nesta? O PayPal, a primeira parte da pergunta, PayPal é considerado um método de transferência Open Banking.
o PayPal é uma soma de várias coisas, não é? Como nós sabemos. Portanto, por um lado é uma wallet, e todos nós podemos utilizar o PayPal com uma conta pré-paga, ou podemos utilizar carregando e tendo lá os cartões. Portanto, nessa componente é uma wallet. Também permite já transferências do Open Banking para carregar essa nossa wallet, e nesse sentido já utiliza a transferência Open Banking. Não conhecemos ainda o PayPal a oferecer a iniciação de pagamentos, dito desta forma, portanto não consideramos, ainda não vimos o PayPal a oferecer, pode vir a oferecer no futuro, mas neste momento oferece para carregamento da carteira, mas não para entidades, e o termo mais técnico é não oferece a iniciação de pagamentos a outras entidades, como nós referimos antes, a Kevin, a TrueLayer ou a Tink, que foi a primeira a entrar no mercado português. Para pagamentos no exterior, nós normalmente com as empresas com quem trabalhamos, com os comerciantes, temos feito um trabalho grande de discussão e negociação e otimização de comissões, quer na União Europeia, quer fora da União Europeia, e portanto para além da Stripe, que tem apresentado um custo mais caro, ou uma Adyen, que é principalmente para grandes comerciantes que também têm custos relativamente elevados, nós temos parcerias com entidades que têm custos mais baixos e com quem podemos trabalhar, e até já estamos integrados. Por exemplo, a Finaro, que é uma empresa que tem também pagamentos fora da União Europeia e portanto tem custos mais baixos. No caso das universidades, há uma entidade em concreto com quem nós também já estamos integrados nesta nossa plataforma, que é a Flywire, e com quem as universidades têm custos muito baixos, em alguns casos quase nulos, e portanto no caso das universidades é uma plataforma que tem vantagens significativas, não só nos custos, como também na integração com os sistemas e na avaliação dos pagamentos dos alunos. Mas portanto há várias entidades, do que eu referia, tendo preços mais baixos, que já está integrado connosco, é a Finaro, e no caso das universidades, sabemos que várias universidades se inscreveram à Flywire, que é uma plataforma que nós recomendamos. Muito bem. O Pedro Ribeiro apela aqui ao Paulo, à sua experiência internacional, à experiência internacional que o Paulo tem nesta coisa dos pagamentos, até porque participa em fóruns da União Europeia sobre estas matérias, e ele pergunta: o boom dos pagamentos digitais em Portugal e em Espanha, como é que se compara, onde os emissores podem já emitir, ou melhor, nem emitir o cartão físico, e o que é que falta no nosso país para existir esse desenvolvimento interno? Ou seja, como é que comparamos Portugal e Espanha em termos de pagamentos, e como é que comparamos também nesta questão da desmaterialização dos cartões? É uma resposta complexa, para explicar em todas as vertentes. Teria que ter mais tempo, mas nós ainda discutimos há não faz mal, fazemos outro webinar, pronto, está combinado. Não, mas tivemos uma reunião ainda há dias com um dos diretores da Bizum, que é o wallet, diria, similar àquilo que temos em Portugal, no MBWay, e portanto tivemos também a oportunidade de abordar um pouco este tema, mas a avaliação daquilo que eu conheço entre Portugal e Espanha, acho que ambos os países têm vindo a ter um boom muito grande nos pagamentos digitais, no caso português com o MBWay, no caso espanhol com o Bizum. O próprio Bizum está tudo nada mais atrasado do que o MBWay, mas portanto eles estão num processo de crescimento também significativo e com uma penetração grande. Mas eu acho que ambos os países têm um boom enorme, estão nesse processo. E no que respeita ao cartão físico, ao cartão virtual, nós também em Portugal e Espanha temos imensas oportunidades de ter cartões virtuais e, portanto, daquilo que é a informação e a avaliação que fazemos, não consideramos que neste momento seja uma falta grande não ter o cartão virtual, até porque nós já podemos ter cartão virtual em várias componentes. Uma delas é o próprio MB Spot, que é utilizado por muitos portugueses que têm cartão virtual. Obrigado, vamos ter que encerrar, porque já estamos fora de horas, e a Isaura
quer-nos tirar a palavra seguramente. O Carlos Ferreira, no seguimento da pergunta dele e também do Pedro Ribeiro, já está aqui a dar a sugestão que façamos um novo webinar mais aprofundado. Portanto, temos tema para o futuro. Só fazer aqui sim sem dúvida. Um agradecimento. Eu estou a tomar café já agora, é culpa do senhor da Delta. Cá em casa só se bebe Delta, não é? Exatamente. Pronto. Tem acompanhado o webinar também. Ora bem, e aproveitando um pouco a marca Delta, e transpondo aqui assim, obviamente com o devido respeito, aquilo que a SyncPay tem feito é um bocadinho aquela lógica do Rise Up, ou seja, a inovação que a Delta introduziu no processo de concepção de uma bica, de um café, do Rise Up, é um bocadinho também esta lógica da orquestração de pagamentos que a SyncPay trouxe para o mercado, que de alguma forma é um conceito Rise Up, no sentido que é pensar os pagamentos de forma agregada e que lhe dá um novo flavor, no sentido da simplificação, quer para o comerciante, quer também para o próprio consumidor, que dessa forma tem satisfeitas as suas necessidades de conveniência, de segurança, de simplicidade, e portanto dessa maneira penso que a SyncPay tem aqui um contexto de evolução da sua própria enfim, natureza muito típico daquilo que é uma inovação enfim, pensada de acordo com aquilo que são as oportunidades que o mercado traz, porque houve uma desregulamentação do mercado financeiro, há novas tecnologias, há um processo de digitalização que favorece este tipo de tecnologias e, portanto, é tirar a partir destes oportunidades. Resta-me agradecer, dizendo 2 ou 3 coisas, antes que a Isaura se zangue connosco. Nós atingimos quase a centena de participantes, o que é fantástico, significa que este tema é de facto relevante, e estamos em crer que conseguimos de alguma forma dar alguma informação para estas quase 100 pessoas, quase 100 profissionais que estão obviamente envolvidos nestes processos e portanto ficamos muito satisfeitos e agradecidos obviamente à CCP